Olá, caro aluno, seja bem-vindo à sua 10ª aula do seu curso Conceitos Gerais sobre Dados, comigo, com Grimaldo Oliveira. Dando continuidade ao nosso curso, a ideia hoje dessa pílula do conhecimento é falar sobre as profissões, as principais profissões na área de dados. E eu vou mostrar alguns pontos que você tem que ter bastante atenção se você escolher um ou outro perfil. Então eu trago um slide bem legal, bem simples, que compõe assim grande parte da área de dados. É claro que tem outras profissões, tem outros formatos, mas esses são os principais das empresas. Então começo a falar para você do analista de dados, o cara que faz análise de dados. A ideia dele é que ele possa fazer interpretação dos resultados. Então, quem trabalha com análise de dados, quem gera essa análise de dados após a construção é um gestor técnico ou um gestor que trabalha diretamente com tomada de decisão. Então, a análise do dado, a interpretação do resultado vem muito na ponta de quem está trabalhando. E isso é um perfil de um gestor que sabe trabalhar com dados, o que é muito raro, tá? Não é muito comum, não. Geralmente as empresas têm gestores financeiros, administrativos, mas um gestor que consegue entender e aprender gráficos, construção de modelos matemáticos, isso não é tão simples, mas obviamente isso faz parte da área de dados. Então a análise de dados é para quem quer interpretar dados, tomar decisão com esses dados. E geralmente são as pessoas que decidem nas organizações, ok? Mas isso existe. Tá? Não é tão comum você ver isso nos profissionais que estão direcionando ou trabalhando diretamente nas empresas. Às vezes eles têm um específico funcionário que consegue fazer essas análises e trazer para a gerência, diretoria, a presidência da organização. A outra área que tem muito a ver com o profissional de dados é a área de ciência de dados. Olha, é uma área super especializada, onde você vai trabalhar com algoritmos de aprendizagem de máquina, fazer diversas explorações nos dados, então explorar os dados de forma matemática, estou falando da forma matemática, usando estatística, matemática, criar uma modelagem preditiva, ou seja, fazer previsões com os dados, é o cientista que faz isso. Então, você quer prever qual será o lucro no fim do ano, de acordo com as variáveis que você tem hoje dentro da sua empresa, então você usa uma modelagem preditiva. E você faz também, com a ciência de dados, a otimização de processos dentro da organização. Por exemplo, controle de qualidade. Então, muito utilizado pelo cientista de dados e tem muita acurácia, tem muita precisão, onde ele pode construir um modelo de qualidade de produtos, tá? E otimizar processos em grande escala dentro de uma fábrica, por exemplo. Então, ciência de dados é quem faz isso. Uma outra profissão que está em alta, assim, vamos dizer que grande parte do mercado, né, trabalha com engenharia de dados. Então, engenharia de dados é para quem quer fazer construção de pipelines, construção de cargas de dados. Então, trabalha com dados em tempo real, que a gente chama de stream de dados, faz diversas transformações, ajustando, higienizando, padronizando, deixando o dado pronto para ser utilizado pelo profissional que faz análise de dados e também pelo profissional de ciência de dados, ok? Faz integração de diversas fontes, bancos, dados não estruturados, dados estruturados. Faz o desenvolvimento que eu acabei de falar de pipelines ou cargas de dados, isso na nuvem ou em servidores locais. Olha, servidores locais a gente chama de servidores on-premise. Então você tem um nome específico para isso. Então isso é um trabalho de um engenheiro. Pegar o dado e lapidar o dado, tá? E o próximo é o de visualização de dados, onde grande parte dos profissionais se encaixam também, gostam de trabalhar. Por quê? Porque envolve a construção de gráficos, infográficos, algo não tão comum nas empresas, mas é muito legal se você conseguir chegar no nível de infográfico. O que é um infográfico? Você construir uma história que tem a ver com a questão de storytelling, falando sobre determinado assunto de uma forma visual, de uma forma utilizando informações que a gente chama de KPIs e assim sucessivamente. Então, infográficos é algo bem avançado para um analista de dados que trabalha com visualização de dados. Você pode criar painéis de controle e na comunicação visual em geral. Então, você monta dashboards, gráficos. Então, a visualização de dados ela é feita para explorar muito o problema, identificar e aí sim partir para o resultado. E quem trabalha com todas essas áreas precisa de o quê? Todo mundo que
trabalha com análise de dados, ciência de dados, engenharia de dados, visualização de dados, depende da governança de dados. Eu já falei algumas vezes, a governança de dados vai definir as políticas e normas sobre o uso do dado na organização. Então, de que forma ele vai ser coletado, se o dado sensível vai poder ser utilizado ou não, onde está localizado esse dado, como é que eu crio o que eu chamo de linhagem do dado, do nascimento até a entrega do dado, chama linhagem do dado. E isso envolve segurança e privacidade. Então, governança de dados é algo que permeia todas essas áreas. Ok, cara aluno? Um grande abraço. Essa foi nossa pílula do conhecimento.